Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma.
Sim, sim.
Boa noite, amados. Boa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar a Jesus. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente nas tribulações. Vou repetir para ver se você pega a visão dos Salmos, né? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o nosso Deus. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele: eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, amados? Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, leva-nos à sala do trono, nos abençoa, porque sabemos que temos uma necessidade, a necessidade de Ti nos faz esperançar na Tua presença. Por isso, cria em nós um coração puro, lindo e maravilhoso. Te amamos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Yeah, yeah. Aleluias, diga bem forte, vai. Aleluias, mais alto, diga isso. A igreja, diga a igreja, vai. Esse é o coral mais lindo, né? Vamos lá, bem forte, igreja, bem forte, hein? Vai. Todos nós. Aplauda ele, vai. Deus é lindo e maravilhoso. Lá em cima comigo, ó. E é com bastante alegria, gente, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Você pode dar um grito de júbilo aí, diz assim, ó: aleluia! A Ele honra, glória e louvor. Adoremos o nome dEle. Grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor e muitos irmãos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, o amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios.
alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, irmãos. Família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Em meus lábios e também no coração. Com alegria, queridos, cantemos. Será sempre minha canção. Vai! Comigo, vai, querido! Deus bonitão, Deus lindo! Aplauda Jesus! Aleluia! Aleluias! Amém, amados? Quem está alegre aí, diga glória a Deus. Quem está triste, fica quieto, hein? Aleluia! Temos um Deus que está conosco, queridos, e tem um poder sobrenatural que vai descer sobre a sua vida. Tu crê assim? Crê mesmo? Amém? Comigo, com as suas palmas. Vamos lá, comigo, ó. Uou! Mas eu quero ouvir umas palmas bonitas. Amém? Aquelas palmas assim que mexe com o coração da gente, né? De novo, vai! Uou! Você vai cantar comigo assim, ó. Pelo Senhor marchando-se, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. Pelo Senhor, cante comigo. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Só suas palmas agora comigo, vai, ó. Dá um toque nesse irmão que está ao seu lado aí e diga assim pra ele, ó. Dança comigo, meu irmão. É, dá um toque nele aí, ele bem parado, né? Dança comigo aí, vai. Uou! Antigamente você ia pra essas baladas aí, né? Você ficava a noite toda doidão, pulando. Por que hoje na presença de Deus você não pode se mexer, né? Dá uma mexida, ó.
Ele, queridos. Cada movimento desse é para Ele. Sabia? Para o Senhor. É para o nosso Deus. Amém? Pelo Senhor. Cante comigo. Pelo Senhor marchamos sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Se o seu general é Cristo, existe uma sorte de bênção que está sobre a sua vida, ao seu redor, na sua casa. Quem precisa de uma bênção de Deus, diga amém. Diga, eu preciso. Amém, amados? Vamos adorar Jesus. Cadê aquelas palmas lindas para Jesus? Ó, vamos lá. Oh. Por onde eu for a tua bênção Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada e a minha saída, bendita será. sobre mim há uma promessa, transbordarei, meus celeiros fartamente Se encherão, minha casa terá sempre, a tua visão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, ó, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, e ó, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, suas palmas comigo, vai! Quando eu for a tua bênção, onde eu
vencedor. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome. Graças a Deus. Aleluia, Pai. Tu és lindo demais. Queremos a tua presença em nós. Te necessitamos, Pai. Tu és rei da nossa alma, da nossa vida. Obrigado, Jesus. Te amamos e te queremos, Pai. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, Jesus. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, Jesus. Que a minha vida flua mais. Glórias a Deus. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti a adoração. Cante comigo. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além, Jesus. Leva-me
do teu poder. Aplauda Ele, Ele merece a nossa adoração e o nosso louvor. Seja adorado para sempre na nossa vida. Te amamos, Jesus, te adoramos. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amigo, dê um abraço nesse irmão que está ao seu lado. Diga, foi muito bom te ver. Amém? Tome o seu lugar, por gentileza. Graças a Deus pela sua presença. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Querido, eu tenho alguns anúncios para você. Terça-feira agora tem culto da família. Eu gostaria que você viesse, que você estivesse presente. Eu estou ungindo com o óleo da prosperidade todo esse mês de junho. Nós começamos e vamos fechar na última terça-feira do mês de junho. Então, nessa terça-feira agora, se você precisar de uma unção com óleo e você quiser chegar mais cedo, às 19 horas, eu já estou ungindo as pessoas aqui. Então, você vai vindo, vai chegando, nós vamos te ungindo, você vai ficando no seu lugar, dá uma passeada aqui na igreja, lá embaixo, compre na cantina, faça o que você achar melhor. Mas a partir das 19 horas, eu estou ungindo os irmãos. Quando dá 17h30, 17h35, eu paro e só volto a ungir no final do culto. Tá bom, gente? Para não ter aquela aglomeração de gente aqui na frente. Então, você, por favor, faça isso. Você chega antes, você vai receber a unção. E depois do culto, se você não recebeu a unção no início, eu vou te ungir no final do culto. Mas eu gostaria que você não saísse daqui sem a unção da prosperidade. Amém? Quando eu falo em prosperidade, tem pessoas que falam assim, meu bolso vai encher de dinheiro. Não é isso. Prosperidade, ela está na saúde, na vida conjugal e tantas outras coisas, né? Que eu estou profetizando na vida das pessoas. É essa tal dessa prosperidade que tem de estar em nós todos os dias. Posso ouvir um amém da sua parte? Então, terça-feira nós estamos juntos. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo é um culto de consagração que começa às 8 horas. Não é isso? Na quarta-feira. Algumas irmãs têm orado, têm clamado pela minha vida, pela sua vida. Se você tem uma disponibilidade de estar, de vir nas terças-feiras pela manhã, nas quartas-feiras pela manhã, fique à vontade. Eu penso que você vai ser muito bem recebido ou recebida pelas nossas irmãs aqui embaixo, tá bom? Quinta-feira temos culto também de adoração e palavra, né, da parte de Deus. Eu tenho louvado ao Senhor e também tenho trazido uma palavra para os irmãos, uma palavra curta, e depois nós vamos entrar no joelho. Eu convido os irmãos para vir aqui à frente, a gente dobra o nosso joelho. Nós temos o culto de quinta-feira, gente, tem sido um culto muito gostoso, sabe? Um culto que a gente tem nos apresentado a Deus, temos orado, dobrado os nossos joelhos. Nós estamos precisando dobrar mais os nossos joelhos, sabe? Clamar ao Senhor, nos humilhar na presença do Pai. Isso é muito importante para a nossa vida. Eu gostaria, se você pudesse estar conosco quinta-feira, vai ser uma bênção, com certeza, o nosso culto, tá bom? Nós temos EBD, estamos falando sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Hoje foi uma escola envolvente, uma escola boa. Conseguimos debater, conseguimos conversar sobre essa tal dessa gentileza, né? De tantas coisas que a gente tem que colocar na nossa vida. Então, os frutos do Espírito Santo é algo muito bom. Se você puder, eu tenho sentido falta de muitas pessoas na escola bíblica dominical. Nós tínhamos de 50 a 70 pessoas, temos tido aí 40, 45 pessoas. Então, você que não está vindo à escola dominical, amigos, venha. Eu tenho certeza que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Escola Bíblica Dominical, coisa maravilhosa é a nossa EBD aqui. Domingo de manhã também temos um culto às 10 horas. Eu tenho falado do amor de Deus. Domingo de manhã agora vou estar trazendo uma palavra para os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. Diga amém, por gentileza. Tá bom. Esse amém é legal. E domingo também à noite, né? Temos esse culto de adoração ao Senhor, que você está presente. Você sempre é bem-vindo. Eu só tenho um culto especial nessa semana, que vai acontecer na sexta-feira. Sexta-feira tem culto de casais, não é isso? De casais. Então você, maridão, convida a sua esposa para vir no culto de casais, tá bom? Sexta-feira agora, dia 25, culto de casais.
quem vai estar conosco aqui, queridos, esse bispo esteve aqui, nos abençoou de uma forma tão grande, gente. Recebeu uma palavra da parte do bispo Radamés de uma forma maravilhosa. Então, bispo Radamés vai estar aqui, dessa vez vai trazer a sua esposa também junto com ele, e eu penso que vai ser um culto envolvente, um culto bom. Pastor, eu preciso dar manutenção ao meu casamento. O que é a manutenção ao casamento? É isso aqui, é você participar do culto de família, é você participar nesse culto de casais, é você participar de coisas que envolvem a sua família, como amanhã nós temos 3 turmas de aliança que vai começar aqui, já começou uma no sábado, né? Aliança é um curso para casais que temos aqui, começou uma no sábado, vai começar agora 3 turmas amanhã, aqui na nossa igreja, na parte da noite, na segunda-feira, entendeu? Então essas pessoas estão fazendo o quê? Estão dando manutenção ao seu casamento, é muito importante, essa igreja é a igreja da família, gente, então pegue isso, nós temos assim cuidado de família, cuidado da sua casa, então pegue isso como exemplo da direção e coloque isso na sua vida e dê essa manutenção ao seu casamento, esteja nos cultos, nos cursos que fala sobre família, e um deles é agora na sexta-feira, e você não pode perder. Queria ouvir o amém dos casais. Ô, rapaz, tem casais aí, graças a Deus. Tem um evento que vai acontecer, queridos, eu vou falar do passeio com batismo, né? As vagas estão abertas já para o passeio com batismo. Quem deseja se batizar, lá embaixo hoje, você vai procurar a Alcineia. Fique de pé, Alcineia, por gentileza. Essa menina que está aqui, a Alcineia, você vai procurar lá embaixo. Você que quer batizar, você vai dar o nome a ela. Amém, amados? Você que vai batizar. Ah, pastor, eu também quero estar presente nesse batismo. Você sabe que o nosso batismo sempre é num sítio, não é isso? E nesse sítio nós vamos ter café da manhã e almoço, tá? E à tarde é um cafezinho medroso. É aquele que fica lá num potezinho com a rosquinha, esse é um café meio medroso. Então, se você quiser levar alguma coisa, você comer à tarde, você fique bem à vontade. Nosso passeio custa R$70. R$70 você está pagando seu almoço, seu café, tá bom? Seu almoço, seu café e a sua estadia no sítio, que é a piscina, tudo que tem direito para você, campo de futebol e daí para frente, tá? Então, você está pagando isso. Ah, pastor, eu vou de ônibus. Aí você vai ter que pagar o ônibus. O ônibus custa R$10. É 5 para ir e 5 para voltar. Tá bom? Então, custa R$10 o ônibus. A nossa igreja sempre dá uma inteira, né, para o ônibus. Sempre foi assim, aqui na nossa igreja. Então, você que vai de carro, você tem que colocar, eu vou de carro. Então, se você vai de carro, você vai pagar os R$70, tranquilo. No outro batismo aqui, teve algumas pessoas que foram de carro, pagaram R$80, aí chegou lá, ficaram reclamando, por que eu paguei? Eu falei, porque você ajudou aquele que, está indo de ônibus. Não, mas eu não entrei em ônibus. Tem gente que faz questão por R$10, por R$5, então a gente tira isso fora, fica com seus R$10, você vai pagar os R$70. Ano passado foi o mesmo preço, sabe? Deste ano, o mesmo preço. Então, fique à vontade, vá de carro, se faltar alguma coisa, a nossa igreja coloca, né, com os dízimos, com as ofertas que vocês oferecem ao Senhor aqui, a gente vai completar isso aí. Então, você procura a Alcineia para isso também. Amém? Amém mesmo? Amém. Então, esse é o nosso passeio que vai acontecer. O acampamento tem vagas abertas, você procura a liderança jovem, o diácono Rogério está aí. Encontro de casais também, o Reis está aqui com a sua esposa, vai ser em Búzios, tá? Procure os nossos irmãos aí, se você quiser ir no encontro de casais, ainda há vagas, tá? Você só vai pegar o valor inteiro e dividir nos meses restantes, até dezembro, que o nosso encontro vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de dezembro. O acampamento vai acontecer 12, 13, 14, 15 de novembro, isso aí é para a juventude. Então, a nossa igreja cuida das crianças, cuida dos adolescentes, cuida dos jovens, cuida dos senhores, cuida das senhoras, cuida dos casais, sabe? Cuida dos idosos. Então, são coisas aqui que tem na nossa igreja. Ontem mesmo tivemos culto de homens. Ontem o Adriano trouxe uma palavra excelente para os nossos corações. Não teve muitos homens aqui, não. Tem homem aqui nessa igreja? Amém. Mas ontem no culto de homem tinha pouco amém ontem, né? O pessoal não vem para o culto de homem, igual o culto de mulher. Tem muita gente que quer, mas não vem no culto de mulheres, né? Não sei por quê. Ah, pastor, porque eu tinha um aniversário. Vai depois do culto. Né? Ah, mas meu filho chegou em casa, chame para vir. Sabe? A gente sempre tem um negocinho, né?
Eu disse para você que eu encontrei com alguém disse para mim assim, eu não vou no culto por quê? Porque eu chego tarde em casa. Chega tarde, chego. E de manhã? Então eu tenho que inventar um culto. Se inventar um culto, não vai ter horário para vir, né? Se inventar um culto. Então a gente tem de ter interesse, gente, de estar presente. Porque os problemas virão. Vai vir, sabe? Vai chegar para você não estar na casa do Senhor. Se você esperar dar tudo certo para você vir na casa de Deus, meu irmão, quando chega uma visita às 5 horas na sua casa e diz, vim tomar um café com você, você está com a Bíblia na mão, cheirosinho, pronto para vir para a igreja, você fala, poxa, eu não vou fazer feio para a minha visita, não faça feio para a sua visita, pô, meu irmão, tu chegou na hora certa, mas estou indo para a igreja, você quer ir comigo? Né? Ou ele aceita ou vai voltar para casa, entendeu? Então você tem de ser esperto, gente, você tem de não abrir essa guarda assim, muitas vezes, tá? Outro anúncio que eu quero dar para os irmãos vai acontecer agora no mês de julho. Mês de julho, aniversário da nossa igreja. Diga amém, vai. E nós já vamos começar com tudo, sabe? Dia 4 cai domingo. Diga comigo, domingo. Quem vai estar conosco aqui na Santa Ceia, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Vai vir uma banda lá de São João del Rei, lá do pastor Nilson, que foi ordenado aqui por mim, por esta igreja. Essa igreja já fez filhos, sabe, irmãos? Né? E temos um filho lá em São João del Rei, que tem dado certo. Ele vai vir de lá com a caravana, com alguns diáconos, vai vir com a banda, com meninas que dançam. Eles vão dirigir todo o culto, gente, todo o culto de domingo. Nós vamos ouvir, os músicos daqui vão ficar sentados, vendo, ouvindo, tudo que eles vão apresentar para a gente. Então, pastor Nilson vai vir, vai ministrar a ceia do Senhor para a gente, eu faço questão que ele faça isso, a ceia de aniversário para a gente, vai pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Então, o nosso aniversário começa desse jeito. Posso ouvir um amém? Amém. Aí vem terça-feira, dia 6. Terça-feira, dia 6, quem vai estar conosco é o Bispo Francisco. É esse, Bispo Francisco de Olaria, vai estar pregando aqui na terça-feira para a gente. Gente, eu digo uma coisa para você. Espero que você venha, sabe? Bispo Francisco é um bispo de excelência, um bispo muito amado pelo conselho, por mim, pela gratidão, sabe? Um bispo excelente. Então, ele vai estar conosco no dia 6, na terça-feira vai estar conosco. E um outro convite que eu faço para os irmãos é na quarta-feira. Vai dizer, pastor, essa semana, primeira semana está cheia de coisas boas, sim. Quarta-feira nós vamos fazer uma live aqui, especial de aniversário, porque na quarta-feira, dia 7, é a data que a nossa igreja faz aniversário, realmente. Nossa igreja faz aniversário no dia 7/7. Foi o primeiro culto que abriu num sábado, aqui na esquina dessa rua aqui, na farmácia. Nós éramos ali daquela farmácia, nós montamos uma igreja ali, nós alugamos as casas do lado, alugamos 3 lojas, então nós tomamos aquele espaço todo, depois Deus nos enviou para esse lugar aqui, um lugar próprio, sabe? Então, se abriu ali no dia 7/7 de 2001, essa igreja abriu as portas. Então, no dia 7/7 de 2021, amém? Essa igreja completa 20 anos de existência. Nós vamos fazer uma live aqui, vamos convidar uma pessoa que vai estar entrevistando o pastor e algumas outras pessoas. Nossa live vai começar às 19 horas. E nós vamos ter espaço para pessoas virem aqui participar disso. Nós vamos montar alguma coisa legal. Aqui na frente, está vendo essa frente aqui? Aqui vai entrar essa logomarca que você está vendo, bem grande no meio. Isso aqui vai ser tomado, isso aqui vai sumir, cheio daqueles quadradinhos, né, 20 anos e tal. Isso aqui vai ser tomado, né, vai ficar todo mês de aniversário aqui. Aquela parede ali também, onde está aquilo vermelho ali, vai sumir. Você vai ver que vai entrar algo diferente ali para essa semana e a outra semana. Então, vamos trabalhar aqui em cima do altar. Então, vamos fazer essa live aqui para os irmãos. Você que vai ficar em casa, assista, coopere, sabe? Nós estamos querendo trazer esqueci o nome dele, rapaz. Está 93. Cid Gonçalves. A gente está tentando, né, trazê-lo aqui. Ele que vai entrevistar as pessoas aqui, que vai estar conosco. Nós vamos ter uma banda que vai tocar o acústico, né? Então vamos ter um tempo que a banda vai tocar. Vamos convidar algumas senhoras para estar aqui falando da igreja, né, cantando,
alguns vão chorar, outros vão sorrir bastante, porque a gente tem muita coisa aí que a gente deu cada gargalhada, né? Fora de sério, né? As meninas da dança, se quiserem vir, serão entrevistadas também. Eu espero que esteja um público aqui. Estamos pedindo que 100 pessoas venham, então você vai ter que se inscrever a partir de terça-feira. Eu quero me inscrever, né? Quem se inscrever tem algo diferente. Não vou contar, senão o pessoal vem pelo algo diferente, né? Então, são 100 pessoas que vão tomar conta só desse espaço aqui, ó. Esse lado, esse aqui e esse aqui, tá bom? É o que dá 100 pessoas aqui. Dá 120 pessoas, mas vamos botar 100 pessoas aqui. A parte de trás vai estar fechada. Nós vamos botar um pano, um negócio preto ali, né? Que fica muito legal quando você filma, fica muito maneiro, fica bonito demais. E vamos botar, isso aqui vai virar um auditório na quarta-feira, e eu acho que vai ser bênção. Se você quiser, você vai começar a se inscrever na terça-feira, dê o seu nome, eu vou estar presente, tal. Vai ser legal para você, vai ser legal para todos nós. Amém, amados? Então vai ser um dia muito especial. Para mim, não sei se eu vou conter as lágrimas, né? Não sei, vou tentar, né? Porque é muito importante para mim. Há 20 anos Deus nos deu uma visão, não é isso? Uma visão que eu não queria participar, e Deus me levou a isso, e hoje nós estamos completando 20 anos de existência. Temos uma igreja que foi aberta em São João del Rei, algumas outras igrejas foram abertas ao redor de Matozinho, é isso, que são mais 5 igrejas. Temos uma igreja aqui em São Mateus. Se as outras igrejas, né, eu não abrisse mão, porque você sabia que eu abri mão de 4 igrejas? Eu abri 4 igrejas, e os irmãos chegaram para mim e disseram: eu vou embora, vou levar tudo. Eu falei: vai, rapaz, dá teu jeito, leva tudo, fica com tudo. E foi. Eu não abri mão, né? Eu abri mão dessas 4 igrejas. Se eu não abrisse mão hoje dessas 4 igrejas que eu abri, seriam 5 igrejas abertas aqui dentro do nosso município, né? Então, seria 5 aqui, com essa aqui 6, com mais 5 em São João del Rei, seria 10 igrejas abertas dentro de 20 anos. Uma bênção, né, gente? Mas eu posso dizer que continua sendo assim, porque o Jorge continua com as portas abertas, o Roberto continua com as portas abertas, só não tem o nome da Nova Vida. A Laí continua com as portas abertas, as outras 2 fecharam, não é isso? Aqui continua com as portas abertas, 5 em São João del Rei também com as portas abertas. Eu louvo ao Senhor. Não tem o nome da Nova Vida, mas foi aberto pela gente, para a glória e a honra do nosso Deus, sabia, amados? E por vocês que participam, que abençoam esta igreja com o seu dízimo e com as suas ofertas. Então, você está convidado a estar aqui conosco na quarta-feira. Posso ouvir um amém? Amém. Aí, quarta-feira acontece, o nosso culto, aí vem dia 10. Dia 10, sábado, é a festa oficial do aniversário da igreja. Vai acontecer aqui atrás, né, num salão de festa da irmã Viviane, aqui da igreja. Ela nos cedeu o salão. Lá nós vamos montar algumas barracas e vamos fazer uma festa oficial, não com muita gente, não é isso? Com certeza vamos ter lá umas 500 pessoas. Sem aglomeração. Você até se assustou, né? Então não vou, pastor. É tudo brincadeira, tá, gente? Tudo brincadeira. Vamos ter algumas barracas, algumas comidas típicas, churrasco, cachorro-quente, sopinha, doce, batata frita, mais o quê? Açaí, pastel. Então convide alguém para estar conosco. Essa festa é a festa de toda a igreja. Você vai doar e vai comprar. É muito legal, né? A gente, igreja, né? A gente doa e compra, né? A igreja é muito legal. E no final, né, o administrador da festa vai trazer os recursos e colocar aqui no gasofilácio, aonde nós estamos ajuntando para comprar o nosso terreno. Amém? O nosso terreno. E eu quero orar por isso aqui, porque já tem muitas pessoas, né? Não muitas, algumas pessoas que têm colocado aqui a sua oferta. E eu quero hoje, você que vai entregar a sua oferta, vamos falar agora de dízimo e oferta. Você tem um envelope aí na sua frente, pegue. Se você já preparou, eu quero te pedir que você fique de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor. Quero
Queridos, as camisas já estão à disposição aí embaixo, tá? Essas camisas da nossa igreja. Na quarta-feira, quando a gente for fazer essa live aí, eu gostaria que você viesse com a camisa, tá? Então, as camisas estão à disposição. Para quem já pagou, para quem encomendou, também tem para você levar na hora. As camisas estão lá embaixo. Nós fizemos assim um número bom, vários tamanhos, tem GG, XG, XGG, XGG, tudo que tem direito, tá? Tá tudo lá embaixo. Eu gostaria que você comprasse a camisa, tá? E eu gostaria que você também, no seu Facebook, nós já estamos com essa logo aqui, tá? Hashtag Nova Vida 20 anos, Vila Rosali. Se você puder botar na sua página, botar naquele redondinho, sabe? Que você tem lá, puder divulgar os 20 anos da Nova Vida, eu vou agradecer muito a você. No seu Instagram, tá? Coloque lá. Faça isso, queridos. É pela sua igreja. Você que ama a sua igreja. Eu tenho visto pouquíssimas pessoas colocarem na sua capinha lá, no seu story, que dá o nome, né? É isso mesmo, estou errado? É isso aí, né? Então, você faça isso pela sua igreja, tá bom? Né? Nós vamos agora, o Marcelo vai fazer um vídeo de abertura, fazer uma coisa legal, compartilhe. Muitas das vezes eu coloco lá algumas coisas da igreja, só tem 2, 3 compartilhamentos, visualização tem bastante, mas tem 3, 4 pessoas que compartilham, e eu preciso que você compartilhe mais, que você dê uma atenção melhor a essas divulgações agora dos 20 anos da nossa igreja. Nessa quarta-feira, na nossa live, nós vamos bombar em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você levantasse esse astral aí. Eu quero aí mais de 2.000 pessoas com a gente conectada. Será que você vai conseguir fazer isso? Só você pegar uma pessoa, espalhar para 10. É rápido, sim ou não? Entendeu? Espalhar para 10. Pessoal que estiver aqui, eu quero todos que estejam com o celular na mão. Não no Wi-Fi da igreja, senão vai pesar muito. Bota um dinheirinho na sua internet aí e nós vamos colaborar aqui. Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Hoje eu não vou pregar, hoje eu convidei, deixa eu só passar aqui para os irmãos, senão vão me bater, tá, gente? Lá embaixo tem baião de 2, né? Mas colocaram aqui baião de 3. e bolo no pote, né? É sério mesmo, baião de 3 aqui e bolo no pote, né? Acho que bom, baião de 3 deve ser baião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser isso aí mesmo, né? Baião de 3 deve ser isso aqui, né? Pegou a visão. E tem bolo de pote lá pra gente. Amém, amados? Amém? Queria que você recebesse o nosso diácono Rogério com carinho. Ele vai pregar pra gente hoje. Eu sempre gosto quando ele prega, né? Que ele é meio extrovertido, meio não todo, né? E você pode aplaudir Jesus? Amém. Obrigado, gente. Terça-feira, queridos, eu vou pregar uma mensagem aqui. E sabe quem mandou essa mensagem para mim? Foi o Lion. Ele mandou para mim avaliar. Eu falei, cara, eu tenho que pregar a sua mensagem. Eu falei, eu tenho que pregar a sua mensagem. Você me libera para pregar? Ele deve estar me vendo. Você me libera para pregar a sua mensagem? Porque, pô, cara, você está melhor do que eu. Cara, eu falei, pô, eu vou deixar ele lá, ele mandando, né? E a gente vai pregando aqui, porque o camarada tá bom demais, né? Lion, beijo no seu coração, amém? Aqui está o seu líder também, que ele me chama de líder e disse que você é o líder dele também. Amém, obrigado, gente. Vocês estão bem? Amém. Todo mundo de azulzinho na boca, né? Eu estou nervoso, toda vez que eu vou subir aqui para pregar, eu fico muito nervoso. E eu tenho um amigo aqui, que está aqui atrás, tocando o teclado, que ele fez uma arte maravilhosa minha, né? Ele botou eu com a mãozinha assim, fazendo arminha. Aí o cara falou, tá vendo o diácono fazendo arminha? Não, gente, foi um momento que tiraram foto lá, e por acaso saiu ali, e ele tirou lá a foto lá, e mas ficou uma benção, amém? Hoje eu tenho uma mensagem para vocês, e ela se chama Não Feche as Janelas. Eu queria falar um pouquinho sobre Daniel com vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Daniel 6. Assim, sempre tem ali, né? Mas eu guardo o barulhinho da Bíblia, assim. Mas vocês podem acompanhar ali. E
pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Segue. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Eu vou seguir por aqui. Então, mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Diga assim: espírito excelente. Havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga: Daniel era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real a confirmar proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição, e assim o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela fala por si só. Ela não precisa de nenhum homem, Senhor, para que possa ser melhor explicada ou não. Mas hoje eu estou aqui, Senhor, na condição de trazer uma mensagem. Eu te peço, Pai, que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a ministrar a tua igreja, a trazer uma reflexão, e que nós possamos sair aqui, Senhor, desse lugar, melhores do que entramos, e transformados e tocados pela tua palavra. Eu glorifico o teu nome. Amém. Nós estamos falando aqui de Daniel. Daniel, um jovem de Jerusalém, que foi tirado da sua terra natal, da sua terra pela Babilônia. Na verdade, antes do rei Dário, havia um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, ele sitiou Jerusalém, e ali ele trouxe alguns jovens, jovens que viviam num contexto eram jovens de uma classe boa, uma classe alta, eram inteligentes, eram de boa aparência, eram estudados. Esses jovens, eles foram selecionados e levados para a Babilônia. Haja vista que a Babilônia era um lugar onde adoravam vários deuses. Eles foram levados para viver num contexto pagão. Contudo, diz a Bíblia que Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar. Sabe o que eles fizeram com os pais de Daniel? Eles mataram os pais de Daniel. Esses jovens foram arrancados do convívio das suas famílias. Eles eram jovens adolescentes e foram levados a viver na Babilônia. Mas eles decidiram em seu coração não se contaminar. Eles decidiram manter aquilo que eles tinham no seu coração. Contudo,
que aquela cultura podia dar para eles. Eu queria abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Eu acho que nós devemos continuar ensinando aos nossos filhos, sabe, a palavra de Deus, para que nossos filhos não venham se corromper quando eles estiverem no mundo. Sabe, quando eu olho Daniel, eu vejo assim, eu consigo contextualizar a igreja, porque a igreja, ela vive no mundo que jaz do maligno. Por mais que naquela época, no Velho Testamento, a igreja ainda não tivesse, vou botar entre parênteses, sido inaugurada, mas ali Daniel representava o povo de Deus, e ele estava numa terra estrangeira, e ele vivia numa cultura estrangeira, e ele estava numa terra pagã, onde adoravam outros deuses, aonde as mensagens eram diferentes, e mesmo assim, ele não se corrompeu. E mesmo assim, ele não quis se envolver com tudo aquilo que tinha naquela terra. Sabe, quando você ensina a palavra de Deus para os seus filhos, você está protegendo ele de algo que pode acontecer no futuro. Sabe, isso é bíblico. Olha o que fala em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho onde deve andar. Até quando envelhecer não se desviará dele. Sabe, em Salmos 119, onde diz assim: escondi a tua palavra em meu coração para que não pecasse contra ti. Sabe, a palavra, ela está enraizada, ela está ali, ela não sai. Olha o que diz em Salmos também 119, 83. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos seus estatutos. O autor ali está afirmando: Senhor, eu estou passando por um processo difícil, mas quer saber de uma coisa? Os seus estatutos estão aqui. Senhor, eu estou em terras estrangeiras, mas a tua palavra e os teus princípios estão aqui. Sabe, estão me perseguindo, mas eu não esqueço os seus estatutos. Eu não esqueço a tua palavra. Eu não esqueço aonde eu fui ensinado. Sabe, quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a vasculhar algumas coisas e eu me deparei com o princípio da primeira menção. Sabe, eu tenho aqui na verdade, o contexto quer dizer a primeira menção. A primeira vez que algo é mencionado nas Escrituras traz consigo o significado que é consistente em toda a Bíblia. Rogério, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira vez que a verdade absoluta de Deus é mencionada, ela vira uma realidade e vai pautar toda a Bíblia para frente. Ou seja, aquela verdade nunca será mais quebrada, sempre vai ser mencionada a primeira menção. E eu trouxe isso para a nossa vida e a nossa família. Porque os nossos filhos, eles têm que receber a primeira menção de nós. Sabe, nós que temos que encostar perto deles com a palavra de Deus e falar: deixa eu te ensinar uma coisa aqui, filho, a respeito de Deus. Sabe, os nossos filhos, eles têm que... Eu trabalho com jovens, como o pastor falou, e uma coisa que eu percebo estudando, tempos atrás, estudando o que está acontecendo agora, é que muitas das vezes nós, como igreja, deixamos de tocar em certos assuntos com nossos filhos, porque falamos que era tabu. E aí, o meu filho ou outro filho vai conhecer sobre sexologia, sobre a vida sexual no mundo. Sabe, eu acho que chegou um momento, nós estamos num momento que nós temos que sentar com nossos filhos e a primeira palavra sobre todos os assuntos tem que ser nossa, à luz da Bíblia. Essa é a primeira menção. Filho, deixa eu te falar aqui o que a Bíblia fala do relacionamento entre homem e mulher. Filho, deixa eu falar aqui o que a Bíblia fala a respeito do dinheiro. Filho,
deixa eu te falar aqui o que a Bíblia fala a respeito da política. Sabe, são vários jovens que às vezes eu encontro que foram preenchidos, lacunas vazias que não foram preenchidas pelos seus pais, foram preenchidas pelo mundo. Sabe, lacunas essa que, em vez de ter a verdade absoluta de Deus, tem mentiras transvestidas de verdades, e que hoje nós não conseguimos tirar mais. Por quê? Porque nós não queremos abrir a Bíblia e falar, filho, vamos falar sobre esse assunto aqui. Vamos conversar sobre isso aqui, ó. Deixa eu te falar, ó. Eu vou falar sobre sexualidade, tá? Rogério, mas você não acha que é um assunto muito pesado para falar com os jovens? Afinal de contas, o meu filho tem 12 anos. É sério mesmo que você acha isso? Porque é só um clique no celular que rapidamente ele está vasculhando todo mundo. Ou então um comercial com linguagem subliminar que ele está vendo lá no intervalo de uma novela. E você vai ver situações e às vezes você vai se deparar com aquilo, mas quem tem que preencher essa lacuna? Quem tem que dar a primeira mensagem? Deixa eu falar para você, pais, vocês são sacerdotes da sua casa. Vocês têm sobre vocês essa autoridade de indicar, de apontar a verdade absoluta de Deus no coração dos nossos filhos. Porque se essas lacunas ficarem vazias, quando eles se depararem com a Babilônia, elas vão ser preenchidas com mentiras que hoje estão se tornando verdades. E daqui a pouco a gente se depara com um filho de 18 anos que fala, eu não concordo com você. Eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com... É porque um dia nós esquecemos, ou nós deixamos, ou nós abrimos mão de entrar em assuntos que a gente ficou. Não, fala sobre isso. Chegou o momento da gente sentar na mesa de jantar e fazer o nosso dever de casa. Da gente sentar na mesa de jantar e conversar sobre tudo, principalmente com os nossos filhos. Parece duro? Não, porque eu estou falando aqui que Daniel, ele chegou no lugar e ele tinha um espírito excelente. E eu te pergunto, a palavra de Deus fala que ele 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. Quem ensinou isso para Daniel? Quem ensinou isso para Daniel? É provável que Daniel foi ensinado pelos seus pais, é provável que Daniel viveu num contexto de família com princípios cristãos. É provável que Daniel foi ensinado por sacerdotes. E mais do que isso, ele não era um religioso, ele tinha relacionamento com Deus. É uma diferença. Ele não ia, ele não estava no automático, eu estou indo para a igreja. Ele tinha um relacionamento com Deus. Daniel não se contaminou, ele se manteve firme apesar das pressões que sofreu. E Deus vai prosperar Daniel. Olha o que acontece, Deus prospera Daniel. Deus dá a Daniel dons. Deus dá a Daniel revelações de sonhos, interpretações. Deus deu sabedoria, deu inteligência. Ele foi se destacando sobre tudo aquilo. Vou te dizer algo. Você pode se destacar no meio que você está, sem se parecer com Ele. Sabia? Hoje nós estamos comemorando... Hoje não, mas em julho nós estamos comemorando 20 anos de Nova Vida. 20 anos. Será que uma igreja, ela consegue 20 anos com várias famílias, vários casamentos, vários jovens, como o pastor falou, idosos, se não tiver enraizado em Cristo? Será que consegue? Sabe, a igreja, a igreja como comunidade,
Nós vivemos no mundo, mas nós temos que entender que a nossa aparência tem que ser de Cristo e não do mundo. Você pode viver num contexto social sem se parecer com Ele. Pode parecer difícil, mas isso é possível. E assim fez Daniel. Ele vivia na Babilônia, mas ele não era um babilônico, ele não era alguém que idolatrava os deuses pagãos. Olha aqui que fala, ele se destacava tanto que o rei pensa em colocá-lo sobre todos os outros, e isso causa problema. Olha, você não precisa mudar para agradar todo mundo, eu vou mudar porque aqui tem que fazer desse jeito, eu vou mudar porque se eu não mudar as pessoas vão ficar, não, você não precisa, seja fiel ao seu Deus, seja fiel ao seu Deus. Eu estava contando lá, eu peguei algumas fotos, a Mandinha me passou umas fotos, né? E aí as fotos, elas revelam as pessoas, né? Porque hoje em dia tem rede social, isso aí às vezes é ruim, né, cara? Eu gosto daquelas fotos de papel que tu fica olhando, e tal. E eu, por acaso, eu peguei uma foto lá da igrejinha. Quem pegou a época da igrejinha que faz assim? Eita, o povo está mudando mesmo, né? E aí peguei da igrejinha. E o pastor que ia pregar aqui, o baita de um pregador, que ia ser o Cléo Holanda, ele estava com cabelo. Eu falei, eita. Ele parecia o Zacarias. Vai filmar isso? Não, né? Ele parecia o Zacarias. E tá com cabelo pra caramba. E o pastor Ney com o cabelo pretinho, pastor. Que autonomia, pastor. Pretinho, hein? O pastor, até para mudar de cabelo, ele é bíblico, né? Que agora ele tá alvo como a neve, né? Olha lá, branquinho, e vai ficar mais branco, que a gente sabe, né? Que ele vai puxar a mãe dele. Mas o tempo passa, o tempo voa, né? E eu me lembro que eu cheguei aqui, eu tenho 13 anos, eu casei e vim para a Nova Vida. E nós temos 13 anos de Nova Vida, né, amor? E nós, no começo do ano que vem, a gente vai fazer uma década liderando os jovens sozinhos. Assim, sozinhos assim, né, com a responsabilidade. Na verdade, a gente não lidera sozinho. A gente tem, né, todo uma equipe com a gente que nos ajuda, trabalham às vezes até mais do que a gente. Mas a gente acompanhava uma outra liderança. A gente vai fazer uma década, 10 anos, cara. 10 anos lidando com o jovem. Lidar com o jovem é uma coisa muito assim interessante, porque eles perguntam, eles são diferentes dos adultos. O jovem, ele pergunta tudo. O adulto tem dúvida, leva para casa. Mas o jovem pergunta, ô líder, é pecado fazer tatuagem? Ô líder, é pecado, né? É pecado pensar numa menina e correr para o banheiro? Me perguntaram isso, velho. O que tu responde? Aí eu falei, o que você acha, filho? Ele falou assim, não, porque eu pensei que era refrigério. Nem sempre nós temos todas as respostas, né? Mas ninguém dura tanto tempo fazendo tantos trabalhos, pulsando com sonhos e projetos, se não estiver enraizado. E Daniel estava enraizado. Olha o que diz Daniel 6,3. Olha isso. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Esse rei tinha visão. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha tudo para ser um revoltado, cara. Já viu esses jovens revoltados? Revoltado com tudo? Cai um todinho na camisa dele. Tem gente que é revoltada com tudo. Ele foi tirado dos seus pais. Ele foi levado para uma terra. Ele podia ser revoltado, mas não. Ele tinha um espírito excelente. Sabe o que isso significa? Tudo que era colocado na mão dele, Daniel fazia com paixão. Ele pegava aquilo ali e falava assim, cara, eu vou trabalhar nisso. Daniel não desprezou oportunidades. Ele valorizava cada oportunidade recebida. Sabe, o espírito excelente.
Sabe, tem crente, cara, que às vezes você fala assim, tinha um que trabalhava lá comigo, que volta e meia, cara, o cara falou assim, não deu pra mim ir, não, e mandava um atestado médico. Eu falei, que crente morcego, cara. Sabe, e depois ficava assim, hoje ele está desempregado, a luta está grande. Está grande. Não, a luta está grande, não, você desperdiçou a oportunidade. Né? São pessoas que às vezes têm as coisas na mão, mas não tratam com excelência. Você conhece a história do crente vampiro? Sabe o crente vampiro? Fala que o crente vampiro só vem para a igreja para tomar o sangue, né? Vai embora. Isso é forte. Mas tem pessoas que recebem as oportunidades na mão, mas elas não colocam em prática. E aí eu estava pensando, eu estava lembrando de Lucas 13, 6, 9. Fala de uma figueira infrutífera. A parábola de Deus, ela diz que existia uma figueira e o seu dono foi lá buscar frutos durante 3 temporadas, só que toda vez que ele ia lá não tinha fruto, então ele falou, corta, acaba com isso. E aí tinha um agricultor, cara, e ele falou assim, ele respondeu para Deus, para o Senhor, deixa mais um ano, eu vou escavar do lado e eu vou adubar. Sabe, o espírito excelente, ele sempre quer fazer mais. Sabe, eu tenho para falar para vocês, o casamento de vocês não acabou, é só ter um espírito excelente sobre ele. Cava do lado, reveste de adubo. Deixa eu falar, a família de vocês não acabou. O projeto que você criou no seu coração não acabou. Olha que interessante, ele diz, vai cavar ao redor da raiz e colocar adubo. E eu te pergunto, você sabe o que é adubo? Você sabe o que é adubo? A parábola, ela na verdade, ela não informa se deu certo ou se deu errado. E eu acho que essa incerteza é proposital. Porque ter o espírito de excelência não vai fazer com que você tenha o controle sobre o resultado. Só vai afirmar para todos que você fez tudo que poderia ser feito para dar certo. Sabe por quê? Afinal de contas, só Deus pode transformar adubo em proteína. Só Ele. Tem um espírito excelente. E a palavra diz que ele tinha um espírito excelente. Deixa eu falar para vocês. Eu quero liberar para vocês que vocês têm um espírito excelente. Sabe que vocês vão se destacar naquilo que vocês estão fazendo. Vocês vão se destacar como maridos, vão se destacar como esposas, como filhos. Naquilo que vocês estão fazendo, vocês vão se destacar. Eu declaro sobre a igreja um espírito excelente. Um espírito excelente. Aqueles que não desistem, que vão até o final. Sabe, os maiores testemunhos que eu conheço são de pessoas que foram até o final, fizeram tudo o que tinha que ser feito para dar certo. Talvez se desse oportunidade para 3 ou 4 aqui, nós poderíamos fortalecer essa ideia de pessoas contando, eu tive esse problema dentro da minha casa, mas eu permaneci, eu continuei. E hoje eu tenho uma bênção para contar. Daniel era fiel, diz a palavra. Daniel 6,4, olha o que aconteceu. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nenhum erro, nem culpa. Sabe, os caras queriam encontrar alguma falha nele e começaram a vasculhar, mas não tinha nada. Alguém chegou à conclusão, não dá, porque ele é fiel. Não dá, porque ele é honesto e não é negligente. São 3 coisas. São 3 características. 3 características que Deus libera para a igreja do Senhor.
fidelidade, honestidade e não ser negligente. Olha, Daniel estava enraizado, Daniel tinha espírito de excelência, Daniel era fiel, honesto e não era negligente. E assim é a igreja de Deus. Porque afinal de contas, Daniel representava o povo de Deus. Você precisa ser um funcionário exemplar, você precisa ser um aluno exemplar. Os inimigos atacaram a sua fé. E agora, olha o que acontece com Daniel. Daniel 5. E a gente vai começar a pregação. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Você já percebeu que toda vez que o inimigo quer atacar um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai falar da sua fé? É a forma mais baixa que Satanás tem de atacar. Sabe, ele vai sempre a falar para você: tá vendo aí, você é da igreja, faz isso, ou você... Ele sempre quer jogar baixo com você. Então eles procuraram, a palavra de Deus fala que eles vasculharam Daniel. O inimigo, ele rodeia nós. Ele estuda, ele nos estuda. Ele procura brechas para atacar. Porque, na final de contas, nós estamos vivendo uma batalha aqui nesse lugar. A igreja, como comunidade, vive uma batalha. A igreja, implantada aqui em Vila Rosali, ela quebra cadeias de Satanás nesse lugar. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está restaurando famílias. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está restaurando jovens. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está na Babilônia restaurando. Ela está mudando histórias. Ela está dando uma nova oportunidade. Ela está mexendo na raiz, adubando. E falando: cresce e gera frutos. É isso que a igreja faz. Sabe, eles queriam tocar na fé. A Bíblia diz que eles bolam um plano, tramam. Porque Daniel era homem de oração. Eles começam a observar Daniel e projetam um plano. E aprenda isso. O inimigo sabe fazer as coisas. Sabe qual é o plano que eles fizeram? Eles falaram: vamos criar uma lei que todas as pessoas só podem adorar ao rei. Mas eu fico pensando, eles podiam falar: ninguém pode adorar o Deus de Israel, mas pode adorar ao Deus Baal, por exemplo. Mas não, eles não fizeram isso. Eles falaram: não pode adorar a nenhum Deus, a não ser o rei. Ou seja, eles massagearam o ego do rei. Só assim o rei entendeu aquilo e assinou o decreto. Falou: esse decreto é bom, só pode me adorar durante o mês. Então eles conseguiram conquistar o rei. E ele assinou o decreto. Mas olha o que acontece em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Sabe, ele sabia que se ele adorasse, se ele se ajoelhasse nessa vez, ele ia ser preso para ser morto. Ele sabia. Mas olha o que ele fez. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Isso quer dizer muita coisa para mim. Sabe, quando ele fala que existiam janelas, eu acredito que no quarto de Daniel tinha várias janelas, mas as que estavam abertas eram viradas para Jerusalém. As janelas estavam viradas para a promessa. Sabe, não tire os olhos da promessa. A igreja tem uma promessa, a sua família tem uma promessa, a sua vida tem uma promessa, você, teus filhos, têm uma promessa. Sabe, ele chegou na casa e as janelas estavam abertas. Eu podia parar por aqui, as janelas estavam abertas para Jerusalém. E 3 vezes ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel,
Agora Daniel chega em casa sabendo que o decreto foi assinado. Ele costumava orar 3 vezes ao dia e pergunta: o que eu devo fazer? Ei, mas ele não podia orar em outro cômodo da casa? Ei, Rogério, será que Daniel não podia ir para o andar de baixo e orar? Ir para um outro cômodo, se esconder no banheiro? Fechar as janelas? Não, a igreja nunca se escondeu. A igreja nunca fechou as janelas. A história da igreja sempre foi avançar. Mas ele tinha que orar, sim. Sim, porque ele é igreja. Eu acredito que Daniel, ele subindo a escada, ele já sentia aquele vento pegando na sua testa, o vento do Oriente. Aquele tapetinho, já gasto, porque ele orava muito, né? E ele mais uma vez, ele se ajoelhou. Adorar, adorar, e não se conformar. Adorar, 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 até que ele venha. Oh, como é que era? Adorar, 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 e não se conformar. Adorar, 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 até que ele venha e encha a casa com a sua doce presença. Oh. E encha a casa com a sua doce presença. Oh. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Será que você pode falar? E encha a casa. Sabe uma coisa que a igreja fazia antes, que eu tenho saudade? Eu queria que você fizesse hoje. Pega as suas mãos e vira para o teu Jerusalém. Vira para a tua casa. Agora. Oh! Ei! Enche a casa, Senhor! Enche, 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 enche a casa. Será que você pode abrir a sua boca e começar a declarar coisas boas? A promessa não acabou, a promessa não acabou, a promessa não acabou. Ei, existe uma promessa sobre a sua família. Você pode declarar: Senhor, tua promessa vai se cumprir na minha família, a sua promessa vai se cumprir na minha casa, a sua promessa vai se cumprir sobre os meus negócios. Eu creio, Deus. Eu não vou fechar as janelas. Eu não vou fechar as janelas. Ei. Agora você tem que pensar em alguém. Pensa em alguém. Pensa em alguém que você quer que Deus toque agora, na sua fé. Pensa em alguém dentro da sua casa agora, aquele que tem que ser tocado por Deus. Oh! Ei, Deus. Vai tocando o Senhor nessa pessoa, Deus. Vai trazendo a sua convicção do pecado, da justiça e do juízo. Pai, entra com o teu Espírito Santo, Senhor. Faz morada, Senhor, faz rebuliço, mas traz essa pessoa para os seus pés. Nós declaramos que o Senhor vai tocar, Senhor, nela e vai mexer na estrutura, vai cavar sobre a raiz. Oh, Deus, que o Senhor venha fazer transformação e que eu possa ver com os meus olhos os seus bons frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Enche a casa, enche. Ei! Sabe, existe uma promessa sobre Jerusalém. Daniel está dizendo isso aqui para a gente aqui agora.
Eu estou em terras estrangeiras, mas eu não tiro os olhos da promessa. Eu estou vivendo o que eu não queria, mas não deixo de enxergar as promessas. Eu não fecho as janelas. Não feche as janelas. Não feche as janelas da promessa. Não feche as janelas de contato. Fechamos a janela quando abrimos mão da nossa fé. Fechamos a janela quando abrimos mão do nosso sonho. Fechamos a janela quando não buscamos a palavra de Deus, quando não enxergamos mais a promessa, quando não oramos, quando não buscamos. Fechamos a janela quando a dificuldade e as perseguições nos param. Fechamos a janela quando deixamos de ser igreja de Deus. Fechamos as janelas quando desistimos das causas que sustentam uma família saudável. Quando abrimos mão dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos maridos. Quando deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Fechamos a janela quando não mais amamos o próximo. Fechamos a janela quando deixamos de ser ensináveis. Você sabia que tem muita gente de potencial morrendo porque não quer mais ser ensinado? Eu já escutei essa palavra, essa aí eu não quero mais escutar não. Sabe, alcançou um nível tão alto de notoriedade que ele acha que Deus não tem mais nada para ensinar para ele. Seja ensinável. Fechamos a janela quando nos tornamos independentes e suficientes sem Deus. Não feche a janela. As janelas de Daniel estavam abertas, representavam um portal que transportava ele para a promessa. Sabe, que levava ele 3 vezes ao dia para longe do parlamento babilônico, que estava cheio de idolatria, hipócritas e homens sem caráter. Você já viu aquela tela que você bota no seu computador lá com um Caribe nela? O descanso de tela é o Caribe, né? Aí quando você está muito estressado, o que você faz? Tu olha aquilo ali e fala assim, rapaz, um dia eu vou entrar nessas águas. Eu faço muito isso. É impossível? Nada impossível para Deus. Quem sabe lá em San Andrés, hein? Eu vou mandar um cartãozinho para vocês, pode deixar. Saludos, amigos, estou bem? Sabe, era um portal para ele. Ele olhava aquilo ali. Provavelmente ele não conseguia ver Jerusalém, mas estavam viradas. Sabe? Mas aquele era o segredo de Daniel. Sabe? Aquela janela aberta. Eu te pergunto nessa noite, onde é que você colocou a sua promessa? Será que você botou a sua promessa numa gaveta e trancou? Ela está trancafiada. Será que você não lembra mais dela? É tão difícil, está tão distante. É tão longe que você falou, eu prefiro, para mim não sofrer, eu prefiro me acostumar com o ambiente que me cerca. Eu prefiro me acostumar com aquilo que hoje eu tenho aqui, palpável, visível. E essa promessa para mim é algo muito, é uma utopia. Será que você está fazendo isso com a tua promessa? As janelas viradas para a direção de Jerusalém inspiravam Daniel todos os dias. Deixa eu te perguntar, o que tem inspirado você nesse tempo? É difícil essa, né? O que tem inspirado você? Hein? O que tem inspirado? Sabe, eu acordei 6 e pouco e peguei um Uber para vir aqui num sábado para vir para Vila Rosalia. E tinha um rapazinho do Uber, é o segundo rapaz que fala que mora longe e faz o Uber aqui. Eles dizem que aqui em São João chama muito, acho que o pessoal gosta muito de Uber aqui em São João, né? Chama muito. E ele estava falando comigo, ele falou assim, rapaz, eu moro a 140 quilômetros daqui. Eu fico na casa da minha família, dos meus familiares, mas deixo longe a minha esposa e 2 filhos. Eu só volto no final de semana para casa. E eu percebi que na tela, ali onde está ali o painel, a parte mais bonita do carro,
né, uma das partes mais bonitas, estava a foto da família dele. Ali, cara. Ali, na frente dele, assim. Assim, a inspiração dele. Era o Jerusalém dele. Sabe, ele olhava para aquela foto e ele falava assim, cara, esse aqui me inspira, entendeu? Ele estava fazendo uma jornada de 24 horas e ia fazer uma viagem de 140 quilômetros. Ele falou, ele não me conhecia, mas sabe essas conversas que você tem com uma pessoa que você não conhece e parece que vocês são íntimos? Ele falou, rapaz, deixa eu falar algo para você. Às vezes eu faço uma corrida de R$6. Dá vontade de parar. Sabe, eu fiquei desempregado, mas sabe, tá vendo esse garoto aqui? Esse garoto aqui é especial para mim. Tá vendo essa menina aqui? Ela é muito inteligente. Tá vendo essa esposa aqui? Eles são minha inspiração. Sabe, eu faço isso por eles. Qual é a tua inspiração, cara? O que te inspira? Qual é a tua janela? O que você está olhando na sua janela? Será que você resolveu fechar a janela e olhar a televisão? Já te informo agora que você não vai encontrar inspiração na televisão. Você não vai encontrar inspiração na rede social. Mas Deus, Ele tem uma promessa para você. Hein? Não fecha janelas, não. Tem gente desistindo por muito pouco. Sabe por quê? Por mentiras que plantaram no seu coração. De quem você é, da onde você vai chegar, o que sua família vai ser. São mentiras travestidas de verdades. Mas a verdade absoluta está aqui. E a verdade absoluta diz que eu e você, nós somos filhos de Deus, nação santa, povo escolhido. Nós somos co-herdeiro com Cristo. A nossa família está nas mãos do Senhor. A sua família, a sua casa. Sabe, você tem autonomia para falar, Satanás, sai daqui. Espírito Santo, entra aqui e transforma. Mexe na raiz. Traz de volta a inspiração que antes eu tinha e perdi. Sabe, Daniel, ele tinha uma inspiração. Olha o que fala em Daniel 6, 13 e 14. E a gente vai naquele caminho para o término aqui. Porque, afinal de contas, ele ainda tem que entrar numa cova, né? Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, não tem orado por você, rei, nem do edito que assinaste. O que ele está falando? Daniel está se lixando pela lei que você assinou. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Agora olha isso, o rei da Babilônia se compadece de Daniel. Esse cara tinha alguma coisa especial. Sabe uma coisa? Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas não querem ir para a igreja, mas nós temos muitos simpatizantes, sabia? Eu conheço pessoas, eu tenho familiares que são do espiritismo e escutam palavras de Deus, sabe? Existe uma expectativa das pessoas com a igreja, já percebeu isso? A imprensa, o Satanás fala mal da igreja, mas existe uma expectativa. A palavra de Deus fala que os filhos, o mundo, a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, eles ficam olhando para a gente assim e falam assim, será que vai acontecer alguma coisa aqui? Sabe, o rei está falando, ele propôs dentro do seu coração livrá-lo. Olha que o rei fez. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer mexer os pauzinhos lá. Talvez alguém aqui que saiba direito, né, vai saber o que ele tentou fazer. Ele quer mexer no decreto que ele assinou. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Mas deixa eu falar uma coisa. Vai ter vez, cara, que tudo que vão tentar a teu favor não vão conseguir. Sabe por quê?
porque o nome de Deus vai ser glorificado na tua prova, cara. Ei! Eu queria fazer agora igual os pentecostais agora. Vai vir decreto, vão tentar lá revogar, vão tentar te tirar, não vão conseguir. Nos 45 do segundo tempo, o rei se entristece. Olha aqui que diz Daniel 6, 16, 17. A gente está lendo o capítulo todo, vocês não estão percebendo, mas a gente está lendo. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus. Eita. Olha aqui que o rei falou para si: o teu Deus. Cara, lá tinha um bocado de imagem lá, mas ele falou assim: o teu Deus. Ele não falou assim: eu vou fazer um negócio aqui, uma macumbinha aqui para você. Ele não falou isso, ele falou assim: o teu Deus. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, o teu Deus, que quem você serve continuamente, o teu Deus, o teu Deus, Ele te livrará. É como se um cético falasse isso para um crente. O crente mesmo, às vezes, não acredita. Aí vem um cara lá, né, cheio de guia, falou assim: rapaz, Deus vai te livrar, hein? Já viu isso? É isso que está acontecendo aqui. O teu Deus vai te livrar, Daniel. Sabe? E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Essa é a famosa pedra no caminho, né? E o rei selou com o seu anel e o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Sabe? Eles botaram uma pedra, devia ser uma pedra enorme, na boca da cova. Mas deixa eu falar assim: eu tenho um Deus, um Jesus, que é especialista em remover pedras. Você conhece Ele? Sabe, quando Ele não remove, Ele dá ordem para removerem. Você se lembra de Lázaro? Retirem a pedra. Lázaro, sai para fora. Sabe, a palavra de Deus fala que 2 mulheres foram lá no sepulcro. E quando chegaram, a pedra estava removida. Deixa eu falar algo para você. Eles podem até colocar uma pedra no seu caminho. Eles podem até querer botar uma pedra na sua família, nos seus sonhos. Mas Jesus vai remover essa pedra em nome de Jesus. Essa pedra vai ser removida, rapaz. Sabe por quê? É especialista. Ele é especialista em remoção de pedras. E olha o que acontece em Daniel 19, 22. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu fico imaginando? Daniel é jogado na cova dos leões. E é um rebuliço. Da mesma forma que é uma expectativa de algumas pessoas para falar: o teu Deus vai te livrar. Existe uma expectativa do mundo maligno falando: agora acabamos com ele. Agora acabou com ele. Agora é o fim. Hein? Será que de repente não tem um decreto desse na sua vida? Acabou. O teu ministério acabou. Depois dessa, o seu casamento acabou. O seu filho não tem mais jeito. Está nas drogas, não tem. Está vendendo as coisas, não tem mais jeito. Está vendo? Acabou. Tem uma pedra aqui, tem uma pedra. Aí vem Daniel 6,19. Pela manhã, rompendo o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Agora o rei correndo para ver o que aconteceu. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Lê isso aí para mim, gente, por favor. O caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí Daniel responde: rei, vive para sempre. Esse cara, ele era especial, cara. O cara atacou ele na cova dos leões. E olha como é que ele recebe, sabe por quê? Porque também a igreja do Senhor, ela pratica honra. E olha o que ele fala para o rei: rei, vive para sempre. Ou vida longa ao rei Dário. O meu Deus enviou o seu anjo
O meu Deus, diga, o meu Deus. Diga, o meu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ei! Será que você pode aplaudir a Deus? Deixa eu falar com você. A boca do leão estava aberta, tá? A boca do leão estava aberta. Imagina a cena, gente, uma cova de leões, o cara tá ali, e aí Deus fecha a boca dos leões. O tumulto que foi aquele negócio lá. Os leões ficaram doidos, né? Alguém tem o telefone do Habibs aí? Imagina o leão, ó, não vai rolar nada não, hein? iFood, sabe? Fala com de bobeira. Hein? Ele fechou a boca dos leões. Agora, sabe, eu sempre fui um cara que eu tinha uma inveja santa do testemunho dos outros. Eu sempre falo isso pra minha esposa. Às vezes as pessoas vinham pregar aqui, aí falava assim: ó, eu tomei 10 facadas, mas Deus me restaurou. Eu falei assim: meu Deus, por que eu não tenho esse testemunho, cara? Aí vi um cara, se eu fui atropelado, passou por cima da minha cabeça, mas Deus me restaurou. Eu falei: meu Deus, aí, cara. Eu sempre fui esse cara que ficava no canto, você não tem uma coisa incrível para contar, mas de repente, teve um dia que eu saindo de carro, 3 caras aqui apontaram a arma e metralharam meu carro. Aí Deus falou assim: tá bom esse ou quer outro? Mas uma coisa interessante, no sobrenatural de Deus, quem já viveu sabe disso. No momento, agora, imagina Daniel agora, os leões, cara, arrastando nele, estava sentindo o bafo dos caras, só que ele estava assim, mas só que eles não podiam fazer dano a Daniel. Você se lembra da mesa do pastor Ney botou aqui? Eles se roçavam em Daniel, ele fazia assim, e Daniel estava assim: gosto tanto de você, leãozinho. Não foi essa a música que ele cantou, mas imagina a cena. Os leões, cara, os leões são fortes. Imagina eles empurrando ele para cá e para cá. Sabe por quê? Eles ficaram mais agoniados, porque eles não podiam morder. Meu Deus do céu. Sabe o inimigo, ele sabe quando você sente aquele: eu não estou me sentindo bem aqui, é o inimigo tentando fazer isso contigo. Mas ele chega perto de você, ele pensa assim: esse aqui é ungido por Deus. Hoje não vai rolar nada. Hoje não tem, olha, hoje não vai dar para concluir o nosso plano maligno, porque ele não pode ser tocado. Ó, o filho dele não pode ser tocado, sabe? Porque eles estão revestidos aqui, ó. Sabe por quê? Tinham vários leões, mas existia um maior chamado Leão da tribo de Judá. E esse aí, cara, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei. Olha lá, tá nessa parte. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe, muitas vezes Deus não quer que você rebata. Deus não quer que você discuta. Deus não quer que você se exponha. Sabe o que Deus quer? Que você seja inocente. Sabe por quê? Porque na batalha, quem vai entrar na batalha é quem pode vencer. E quando ele entra na batalha, não tem leão, não tem pedra, não tem demoniado, não tem sátrapas, não tem invejosos, não tem plano maligno. Ele entra para vencer. Ele entra para restaurar. Sabe, ele entra para restaurar. Oh Deus. Sabe, toda vez que eu vejo alguém ser restaurado, toda vez que eu vejo uma família ser restaurada, eu entendo que é para isso que nós estamos aqui. Sabe, eu queria
que nós entendêssemos isso. A nossa presença aqui, a família Nova Vida, nós somos o Daniel dessa geração. Que muitas vezes nós estamos plantados em lugares que vivem uma seita pagã. Nós estamos implantados em lugares onde o mal predomina lá fora. Mas nós somos igreja, cara. Sabe? Nós somos igreja. A igreja não fecha as janelas. Sabe uma coisa assim que me inspirou aqui na igreja? Porque em certo momento, nesse período de pandêmico, eu me senti abatido quando eu fui atacado por esse vírus. Mas quando eu olhei para a minha igreja, ela estava de janelas abertas, cara. Eu pensei assim, eu não posso deixar de participar disso. Sabe, muitas vezes a fé, ela vai ser confundida com irresponsabilidade. Sabe por quê? Com Daniel foi assim, falou assim, cara, esse cara pode, ele vai fazer isso e vai morrer. Mas a história da igreja, ela sempre teve assim, situações dessa forma. Momentos que decretos, que coisas falavam, vai fechar, vamos expulsar, vai sair. Não, meu irmão. Sabe por quê? As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Nunca. E hoje nós estamos aqui. E quando a gente pede quando o pastor vai dar um relatório, ele fala assim: nós não passamos ainda pela pandemia. Nós tomamos todos os cuidados. Mas quando o pastor fala assim, nós não perdemos ninguém. Meu Deus. Sabe, é a cova dos leões. É a cova dos leões. Não tem como sair vivo dali. Oh, meu Deus. Sabe, na história da igreja tem muitos milagres, tem muitos prodígios, tem muitas histórias que contagiam. Mas existe uma estrada marcada por sangue. E talvez a gente tenha que saber disso. E não só o principal, ou o mais importante, que é o sangue de Jesus de Nazaré no Calvário, mas de irmãos. De irmãos. Sabe? Quando Nero subiu no seu pódio vestido de atriz e mandou queimar 11 dos 15 bairros de Roma, deixando apenas 4, cara, aonde predominavam pessoas cristãs. O que ele queria fazer com isso? Armar um plano para que toda a Itália, toda Roma, pensasse que foram os cristãos que fizeram aquilo. Foi a maior carnificina da história. Os crentes eram jogados no Coliseu. A história diz que eles eram colocados como poste, iluminavam as ruas de Roma. Eles eram acesos. Homens, mulheres, velhos, crianças, cara. Mas nenhum deles negou a Cristo. Nenhum deles negou a Cristo. Sabe o que é o nome disso? Igreja. Igreja do Senhor. Você, eu, nós. Igreja. Oh! Eu queria fechar com esse versículo. Daniel 6, 26, 27. Eu queria começar a ler daqui, ó. Porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Segue, 27. Fica de pé, fica de pé. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Oh! Olha aí, Deus te ama, hein? Oh!
Ele salva, livra e opera sinais de maravilhas. No céu e na terra. No céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E Ele hoje está aqui. Ele está aqui, cuidando de mim, de você, da igreja do Senhor, da sua família, da sua casa. Mesmo sendo assim, diga assim: mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Será que você crê nessa verdade? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. eu quero ouvir vocês, cantem. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Canta, Deus me ama. Deus me ama, Ele me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mão no coração. Oh, tu me ama, Jesus. Tu me ama. E como tu me ama. Como tu me ama. Deus, Ele te ama, querido. Deus, Ele te quer. Está aqui, aproveita este momento. Aproveita este momento. É você e Deus. Deus dizendo para os leões, é isso. Fecha a boca. Hoje Deus está dando ordem às suas dificuldades, às suas impossibilidades. Oh, aleluia. Tome a tua posição, vá para a janela. Tome a tua posição, vá para a janela. Ore ao teu Deus. Ele te quer, Ele te ama. Aleluias. Cante com o coração agora. Diga, Deus me ama. Diga, bem forte, vai. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional.
Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh, Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa. Coisa linda nós vivemos aqui, Pai. Que possamos levar isso para toda a nossa semana. Tu és o Deus que livra. Tu és um Deus lindo e maravilhoso. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Estenda suas mãos aos céus, com o amor de Deus e a paz insondável do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Aplauda Ele, amigos.